Forças comunistas cercando Hue, no norte do Vietnã do Sul, parecem se reorganizar para um grande ataque à antiga capital imperial. Com a situação tensa, mas tranquila, foi relatado hoje que o novo comandante do governo está adotando medidas enérgicas para reforçar as defesas da cidade. Os combates focaram nas terras altas centrais, próximo ao passo da montanha Chupao, perto de Kon Tum, onde tropas aerotransportadas do Vietnã do Sul enfrentaram comunistas que ocupavam a rodovia 14, principal ligação Kon Tum-Plei Hue. O governo de Saigon afirma que pelo menos 75 comunistas foram mortos, com as perdas do governo até agora sendo de um morto e 17 feridos. Com a assinatura dos Acordos de Paz de Paris, a paz no Vietnã parece iminente. À medida que a guerra chega ao fim, os veteranos que retornam à América precisam lidar com a readaptação à vida em um país que também luta para encontrar seu próprio lugar após a longa guerra. Nós realmente abandonamos os sul-vietnamitas. É realmente uma vergonha. O presidente Nixon enfrenta obstáculos políticos intransponíveis enquanto responde às acusações do caso Watergate. E o Congresso faz tudo ao seu alcance para se distanciar do país devastado pela guerra, o Vietnã. Este é o fim da guerra e as dolorosas repercussões de uma paz perdida. Levou a população dos Estados Unidos provavelmente 15, talvez até 20 anos depois disso, para perceber que não foi o guerreiro que perdeu a guerra. Foram os políticos que estavam comandando a guerra. – 29 de março de 1973. Pela primeira vez em 12 anos, não há forças militares americanas no Vietnã. Nossos prisioneiros de guerra americanos já estão voltando para casa. Os 17 milhões de habitantes do Vietnã do Sul têm direito de escolher seu governo sem interferência externa. E, graças ao nosso programa de vietnamização, eles têm força para defender esse direito. Nós impedimos a imposição de um governo comunista pela força no Vietnã do Sul. Ainda há áreas problemáticas. O acordo exige prestação de contas de todos os desaparecidos em ação na Indochina. As disposições relativas ao Laos e ao Camboja, as disposições que proíbem a infiltração do Vietnã do Norte no Vietnã do Sul, não foram cumpridas. Nós cumprimos e continuaremos a cumprir o acordo. Nós vamos insistir que o Vietnã do Norte cumpra o acordo. E os líderes do Vietnã do Norte não devem ter dúvidas quanto às consequências caso não cumpram o acordo. Mas apesar dessas dificuldades, podemos nos orgulhar esta noite do fato de termos alcançado nosso objetivo de obter um acordo que proporciona paz com honra no Vietnã. O presidente Richard Nixon faz seu discurso triunfante à nação enquanto as tropas dos Estados Unidos se retiram do Vietnã do Sul. Permanecem para facilitar a transição e oferecer apoio 159 fuzileiros navais dos Estados Unidos para embaixadas e escritórios em Da Nang, Vien Vientiane, Kon Tum e Nha Trang. Mais 50 oficiais também permanecem para estabelecer o escritório do Adido de Defesa. A guerra no Vietnã é a mais longa da história americana até aquele momento. Os 15 anos de conflito tiraram 47.244 vidas nos campos de batalha e causaram 10.446 mortes não relacionadas ao combate. 153.329 ficaram gravemente feridos, sendo 10.000 deles amputados. Foi uma guerra que custou caro. Em abril, o presidente Nixon mais uma vez promete ao presidente sul-vietnamita Thieu apoio militar, caso o Vietnã do Norte quebre o Tratado de Paz. Os Estados Unidos continuarão a fornecer apoio financeiro e equipamentos militares aos sul-vietnamitas.
De muitas maneiras, isso é uma concessão pelo tratado que permite ao Vietnã do Norte manter soldados no Sul. Seguimos com a vida e víamos as notícias, sentindo pena de quem estava lá. E então, quando acabou em 1973, quando os prisioneiros de guerra voltaram para casa, sabe, foi assim, assistimos na TV, eu assisti na TV, eu queria ver alguns desses caras. Eu não conhecia ninguém, mas foi bom ver aquilo acontecendo. E havia muitos mais que provavelmente poderiam ter voltado para casa e nunca voltaram. Havia um total de 662 prisioneiros de guerra americanos no Vietnã. Cerca de 602 voltaram para casa conosco, 601 ou 602 voltaram para casa conosco em grupo, os outros foram libertados antes ou morreram em cativeiro. Em 1º de abril de 1973, o último prisioneiro de guerra conhecido, capitão Roberto White, é libertado. A Casa Branca oferece um jantar especial para os prisioneiros de guerra em 24 de maio de 1973. Entre os convidados estão Bob Hope, o compositor Irving Berlin e o artista Sammy Davis Jr. E um certo Duke, também estrela do filme patriótico sobre a Guerra do Vietnã de 1968, Os Boinas Verdes. Eu acho que este é um grande país, está muito melhor do que vocês aí atrás. Para os outros veteranos que estão voltando, não é uma ocasião tão festiva. Como parte do que muitos veem como uma guerra sem sentido, eles acabam sofrendo com a opinião da sociedade sobre o Vietnã. Eles realmente fizeram um grande alarde sobre isso. Parecia que alguém muito importante voltava para casa com direito a desfile no centro. Naquela época, não percebíamos que os outros que voltavam do Vietnã não eram tratados desse jeito. E acho que isso chega o mais perto possível do que chamam de culpa do sobrevivente. A gente se sentia mal por estar recebendo todos esses elogios e coisas assim. E basicamente, sabe, tudo o que fizemos foi nos render e depois sermos capturados. E foi só isso que realmente fizemos. Lutamos e ficamos juntos. Na verdade, não fizemos muito pelo tio Sam e de repente nos chamaram de heróis. Muitos desses caras, assim como vários dos nossos, perderam as pernas ou passaram por amputações. E a maioria de nós estava bem machucada. Mas, sabe, não é grande coisa, então fomos tratados como VIPs. Não digo que isso prejudicou os outros caras. Não creio que alguém fosse nos recriminar pelo tratamento que recebemos, mas não sei se foi justo em relação ao que eles viveram. Para muitos veteranos, fazer parte das Forças Armadas dos Estados Unidos na guerra é uma marca de vergonha, não um símbolo de coragem. Além de lidar com a rejeição social, muitos voltam para casa sofrendo com problemas físicos e emocionais, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, onde a pessoa continua sentindo medo muito tempo depois que o perigo já passou. Minhas costas ainda são um grande problema e houve danos permanentes ao meu corpo que nunca vão ser, você sabe, corrigidos. Emocionalmente, sabe, a gente tem TPT e com o TPT vem, sabe, um certo grau de paranoia e quem sabe mais o quê. Quando eu voltei para casa, minha mãe e meu pai nunca sequer me perguntaram como foi. É como se você não, a ideia de um dia estar de uniforme verde, trocando curativos em alguém que talvez tenha perdido uma perna ou um braço. E então, 24 horas depois, estar nos Estados Unidos e é como se nunca tivesse acontecido e foi um choque. Não é só parte da população civil que olha com desaprovação para a participação no Vietnã, mas até mesmo alguns ex-militares de outras guerras, como Terry Steer descobre ao voltar para casa. Uma das coisas que eu fiz foi que um dos meus amigos me disse que a gente tinha que se juntar ao VFW. Agora, aqui vai minha crítica ao VFW. E eu fui a uma reunião e eles tinham um bar. Eles me deram uma chave que era minha senha para entrar. Fui a uma reunião à noite, sentei e um dos veteranos da Segunda Guerra Mundial perguntou: "O que você faz aqui em cima?" E eu disse: "Bem, eu sou membro do VFW."
Eu lutei no Vietnã. E ele disse, não foi uma guerra declarada. Então, se você quiser descer e beber cerveja com a gente, tudo bem, mas não precisamos de você na reunião. E eu não fui o único que disse isso, ouvi isso de muita gente. Naquela época, como a nossa não foi uma guerra declarada, foi uma ação policial. Eles se perguntavam como a gente ficou elegível para o VFW. Hoje em dia eles querem a gente porque, você sabe, eles estão todos morrendo. A gente precisa manter aquilo funcionando. Mas era uma coisa vergonhosa, sabe? Eu paguei minha contribuição por muitos anos, mas nunca fui às reuniões porque eles não gostavam da gente. Acho que o que mais me incomodou, especialmente quando voltei, era algo que minha família percebia. Acho que minha esposa sabia disso, só não tivemos o reconhecimento esperado. Sabe, nós crescemos vendo fotos dos caras voltando da Segunda Guerra Mundial em colunas e, sabe, sendo recebidos de volta, inclusive na Guerra da Coreia, muitos voltaram juntos como unidade. Já a Guerra do Vietnã foi bem diferente. Veteranos que retornam enfrentam consequências sociais, emocionais e muitos desenvolvem problemas de saúde por causa do agente laranja. Pulverizado até 1972, era comum os soldados serem atingidos pela névoa do agente laranja durante a defoliação feita pelo exército nas coberturas e plantações do Viet Cong. Se você sabe algo sobre o Vietnã, ele era dividido em 4 áreas. Saigon era chamada de 4 corpos e Da Nang, onde estávamos, era conhecida como I Corpo, pelo numeral romano 1. Nós tivemos algumas pulverizações em direção à trilha Ho Chi Minh, mas nada como eles fizeram no sul. Mesmo assim, circulava a notícia de possível problema na água. Basicamente, eles usaram o agente laranja para matar a vegetação ao redor dos rios, para que o Viet Cong não pudesse atacar a marinha. Barcos que subiam os afluentes, mas eles também usaram isso no campo. Quando os soldados chegavam, as enfermeiras cortavam seus uniformes, que estavam encharcados de agente laranja. As enfermeiras também foram expostas a isso, talvez de forma diferente dos homens. Também fomos expostas a isso. Naquela época, ninguém sabia que o agente laranja era perigoso. E os homens vão te contar que eles estavam no campo e eram pulverizados, literalmente pulverizados, e os uniformes deles ficavam encharcados com aquilo, mas diziam para eles que não havia problema. Muitos, como Mary Walker, desenvolveram problemas de saúde que vão desde vários tipos de câncer, asma, erupções cutâneas, leucemia, até defeitos congênitos em crianças. Esses veteranos vão enfrentar uma batalha judicial nos próximos anos, com a primeira ação coletiva começando em 1979, em nome de 2,4 milhões de veteranos. 12 de junho de 1973. Com os militares de volta ao território americano, o presidente Nixon se vê diante do desafio de manter o Vietnã do Sul protegido, mas sem uma presença militar. Sua intenção é vigiar o Vietnã do Norte, esperando que eles tenham aprendido com o bombardeio de Natal, que foi caro e punitivo. Considerando que falei que darei garantia pessoal, por Deus, se não cumprirem, o Congresso vai cortar a ajuda deles. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso agrada a quem gosta de acordar cedo. Tenho certeza de que isso só... ilusões sobre nenhum desses pontos. 1973 marca o aparente fim da guerra no Vietnã, mas o início de uma em Israel, o que faz com que os preços do petróleo e da gasolina disparem. A inflação não vai afetar apenas os Estados Unidos, mas o resto do mundo, incluindo o Vietnã do Sul, que já enfrenta dificuldades. Mais tarde, em junho daquele ano, a aprovação da emenda Case-Church pelo Congresso dos Estados Unidos proíbe o presidente de tomar qualquer ação militar no Laos, Camboja ou Vietnã sem aprovação prévia do Congresso. Essa legislação, a prova de veto, é aprovada por 2 votos a um tanto na Câmara quanto no Senado. A proibição inclui bombardeios, que cessam em 14 de agosto de 1973. Em 7 de novembro de 1973, o Congresso aprova a Resolução dos Poderes de Guerra, que exige que o presidente obtenha a aprovação do Congresso antes de enviar tropas ao exterior, dentro de um prazo total de 90 dias. As mãos do presidente Nixon estão atadas.
Essas novas restrições aos seus poderes darão ao Vietnã do Norte a oportunidade de agir sem medo de retaliação americana. Mas Nixon agora tem uma guerra política para travar no Capitólio, parte dela causada por ele mesmo. Se as muitas alegações feitas até hoje forem verdadeiras, então os ladrões que invadiram a sede do Comitê Nacional Democrata no Watergate estavam, na prática, invadindo a casa de cada cidadão dos Estados Unidos. E se essas alegações se provarem verdadeiras, o que eles estavam tentando roubar não eram joias, dinheiro ou outros bens dos cidadãos americanos, mas algo muito mais valioso, seu patrimônio mais precioso, o direito de votar em uma eleição livre. Watergate está voltando para assombrar o presidente Nixon. Em 7 de fevereiro de 1973, o Senado estabelece um comitê para investigar a invasão e um possível encobrimento. Audiências na TV começam em 17 de maio. Quando vem à tona que o escritório do presidente possui um novo sistema para gravar tudo, as fitas são requeridas judicialmente. Nixon se recusa, alegando que sua posição como presidente lhe dá autoridade para retê-las como prova. Em julho daquele ano, o Comitê das Forças Armadas do Senado dos Estados Unidos inicia audiências sobre os bombardeios secretos de 1969 no Camboja, que, segundo depoimentos, totalizaram quase 3.500 ataques. Muitos congressistas ficam descontentes com o aparente abuso de poder do presidente. O vice-presidente Spiro Agnew, conhecido por ser contundente contra manifestantes anti-guerra e outros críticos da direita, também está sob pressão. Acusado de aceitar subornos e de sonegação de impostos, desde os tempos em que era governador de Maryland, Spiro Agnew renuncia em desgraça. Ele se declara não contestar, mas ainda assim é multado em $10.000 e recebe 3 anos de liberdade condicional. Que tem sido inabalável em seu apoio às políticas que trouxeram paz com honra para a América no Vietnã e no apoio às políticas de uma defesa nacional forte para este país, o que é tão essencial se quisermos ter paz no mundo. E, acima de tudo, ele é um homem que, caso as responsabilidades do grande cargo que ocupo recaiam sobre ele, como já aconteceu com 8 vice-presidentes em nossa história, todos poderíamos dizer que a liderança da América estaria em boas mãos. O líder da minoria na Câmara, Gerald R. Ford, é empossado como vice-presidente, substituindo Agnew em 6 de dezembro de 1973. Prometi aos meus concidadãos apenas isto: defender a Constituição, fazer o que é certo conforme Deus me permite enxergar o que é certo. E dentro dos poderes e deveres limitados da vice-presidência, fazer o melhor que eu puder pela América. Ford está enfrentando mais do que esperava. Enquanto isso, Nixon ainda tenta impedir as investigações do Watergate, mas por fim entrega algumas, mas não todas, das fitas solicitadas. Em julho de 1974, Nixon é obrigado a entregar o restante das fitas, já que sua recusa contínua leva a conversas sobre um impeachment. Ele não tem escolha a não ser entregar o restante e é implicado além de qualquer sombra de dúvida. Em 9 de agosto de 1974, Richard Milhouse Nixon renuncia como o 37º presidente dos Estados Unidos. Continuar lutando nos próximos meses pela minha vindicação pessoal absorveria quase totalmente o tempo e a atenção tanto do presidente quanto do Congresso. Num período em que todo o nosso foco deveria estar nas grandes questões da paz no exterior e da prosperidade sem inflação em casa. Portanto, renunciarei à presidência a partir do meio-dia de amanhã. O vice-presidente Ford tomará posse como presidente nesse horário, neste gabinete. O vice-presidente Ford, em seu cargo há menos de um ano, toma posse como o 38º presidente dos Estados Unidos.
Ele será o 6º presidente consecutivo a lidar com a guerra. Ser o primeiro de muitos. Estou plenamente ciente de que vocês não me elegeram como seu presidente pelo voto. Por isso, peço que me confirmem como seu presidente com suas orações. E espero que essas orações também sejam as primeiras de muitas. Se vocês não me escolheram por voto secreto, também não conquistei o cargo por promessas secretas. Eu não fiz campanha nem para a presidência, nem para a vice-presidência. Watergate tirou o apoio dos sul-vietnamitas, cortou toda a ajuda para eles, então eles não conseguiam as balas, o combustível para os aviões, o suporte, a manutenção, esse tipo de coisa. Enquanto isso, russos e chineses enviavam muitos recursos aos norte-vietnamitas. E nós vimos o aumento, vimos tudo acontecendo. E nós não podíamos agir, tínhamos uma proibição de tomar qualquer atitude, graças a alguns daqueles defensores no Congresso. E nós apenas assistimos tudo ir por água abaixo. Os sul-vietnamitas eram totalmente capazes de lidar com aquilo sozinhos, se tivessem tido o apoio. Com Nixon fora e as mãos do presidente Ford mais atadas pelo Congresso do que nunca, os norte-vietnamitas decidiram tentar a sorte. Afinal, eles têm agora o 5º maior exército à sua disposição, graças ao apoio soviético. Localizado ao norte de Saigon, o distrito de Phoc Long, próximo à fronteira com o Camboja, fica entre o Vietnã do Norte e os territórios comunistas ao sul do Vietnã do Sul. É de vital importância para as rotas comerciais do Vietnã do Norte. Tomar esse distrito testará a posição dos Estados Unidos em ajudar o Vietnã do Sul, Vietnã. Começando seus ataques em 12 de dezembro, os exércitos norte-vietnamitas primeiro tomam postos avançados na Rota 14, que vai do sudoeste ao nordeste e ao sul de Phoc Long. Um dilúvio de chuva salva os sul-vietnamitas dos ataques planejados para o dia seguinte, mas é um alívio temporário. Em 2 semanas e meia, os norte-vietnamitas tomam posições ao redor de Phoc Long. Os sul-vietnamitas fazem uma resistência corajosa contra a artilharia e a infantaria inimigas, mas são forçados cada vez mais para dentro de Phoc Long. Em 6 de janeiro de 1975, as forças sul-vietnamitas fazem sua última resistência ao redor do centro administrativo da cidade, enquanto os norte-vietnamitas cortam suas rotas de fuga e continuam a pressionar. O último posto avançado cai às 20 horas. A cidade de Phu Quoc Long caiu nas mãos dos comunistas. Bem, eu senti que desperdiçamos muito do nosso tempo e muitos dos nossos homens. Pessoas foram sacrificadas à toa porque não havia um plano concreto para o desfecho. Chegou ali a um ponto em que o povo americano simplesmente se cansou de ouvir sobre isso e queria que acabasse. Então você para e pensa, bem, nós realmente vencemos a guerra ou perdemos? O povo americano, na minha opinião, não conseguia lidar com o fato de ter vencido 2 guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, empatado na Guerra da Coreia e depois perdido a Guerra do Vietnã. Eu entendi politicamente por que fizemos isso, mas no meu coração parecia um pouco uma traição. Quero dizer, todos os homens que morreram, 58 mil nomes no memorial em Washington. DC, por que eles morreram? Sabe sobre o que foi tudo aquilo? E eu tenho medo de que, quando sairmos do Afeganistão, a geração atual de veteranos vá se sentir da mesma forma que os do Vietnã. Por quê? Qual o sentido disso? Com a derrota iminente no Vietnã do Sul, o presidente Ford, já com as mãos atadas pelo Congresso, não pode justificar o envio de tropas de volta, contrariando a promessa anterior de Nixon ao presidente Chu. Fomos traídos pelo nosso próprio governo, e nosso governo estava sendo manipulado pelas pessoas daqui que não sabiam absolutamente nada. E poderíamos ter tido uma vitória militar e política no Vietnã se tivessem nos permitido isso. A situação continua a piorar no Vietnã do Sul. Ao mesmo tempo, o presidente Ford aproveita as férias de Páscoa jogando golfe na Califórnia. Os sul-vietnamitas estão por conta própria. Um fato agora evidente para o Vietnã do Norte.
Fiquei desapontado por não termos mantido nosso apoio ao governo do Vietnã do Sul. Março de 1975. O Vietnã do Norte continua sua invasão ao Vietnã do Sul, enquanto o exausto exército ARVN recua na esperança de se reagrupar. Seguindo-os, para escapar das forças avassaladoras dos comunistas, vêm refugiados de todas as cidades, sendo 300 mil apenas de Da Nang. Truong Loc, uma cidade já cercada pelos norte-vietnamitas, está entre o inimigo e Saigon. Os líderes da resistência pertencem à 18ª Divisão de Infantaria do ARVN, formada por 3 regimentos. Se eles caírem cerca de 12 mil homens, Saigon cairá em seguida. O general Le Minh Giao, do Vietnã do Sul, está determinado a vencer. Ele terá sua chance no dia 9 de abril. Os americanos que permanecem no Vietnã começam a recuar no início de abril. Um centro de controle de evacuação no aeroporto Tan Son Nhut começa a operar 24 horas por dia na esperança de diminuir o número de refugiados diante da queda inevitável do país. No dia 3 de abril, o presidente Ford anuncia a Operação Baby Lift, um programa para evacuar 2.000 órfãos do Vietnã do Sul. Assim como a Operação Nova Vida, que salva mais de 110 mil refugiados, o presidente pede ao Congresso que aprove $1 bilhão em ajuda, 722 milhões em assistência militar de emergência e 250 milhões em ajuda econômica para os sul-vietnamitas. Metade do Congresso se recusa a comparecer em protesto. No final, apenas a ajuda humanitária é aprovada para o Vietnã do Sul. 9 de abril de 1975. Às 5h40, os norte-vietnamitas iniciam seu ataque a Truong Loc. No entanto, os sul-vietnamitas ainda não estão fora da luta. Eles contra-atacam com sucesso uma unidade que avança pelo norte. Eles infligem baixas severas à 7ª Infantaria do Vietnã do Norte, avançam sem apoio de tanques e depois destroem 3 dos 8 tanques enviados como reforço. Ao final do dia, os norte-vietnamitas conseguiram tomar o quartel-general da infantaria e a residência do governador, além de destruir 18 tanques sul-vietnamitas. Mas não é o suficiente. A invasão continua. No dia 19 de abril, o general Dao recebe ordens para evacuar de Truong Loc. No dia seguinte, um comboio de 200 veículos acompanha o êxodo de soldados derrotados e civis. No dia 21 de abril, Truong Loc cai sob o controle dos norte-vietnamitas. 2/3 do Vietnã do Sul agora estão em suas mãos. O presidente Chu está impotente. Sem apoio político e com seu país perdido, ele renuncia. Com a tomada de Xuan Xuan Loc, os norte-vietnamitas cercam Saigon em 27 de abril. Seus 100 mil soldados superam em muito os exaustos 60 mil defensores sul-vietnamitas. Tropas inimigas começam a avançar às 6 horas da manhã do dia 29 de abril. As evacuações aéreas na base aérea de Tan Son Nhut são interrompidas no dia 28 de abril, às 18h06. Enquanto os refugiados e americanos aguardam tensos os voos de C-130 e 30 do dia seguinte, os norte-vietnamitas bombardeiam a base periodicamente. No dia seguinte, às 03h30, um foguete inimigo atinge um posto de guarda no complexo DOA. Ele mata os cabos dos fuzileiros navais Charles McMahon e Darwin Judge. Eles são as últimas baixas americanas da guerra no Vietnã. A embaixada dos Estados Unidos em Saigon está lotada com quase 10 mil refugiados esperando escapar do massacre iminente. Com o transporte de ônibus bloqueado pelas multidões, os evacuados são retirados de helicóptero de zonas de pouso dentro do complexo. Documentos confidenciais e moeda norte-americana são queimados no incinerador da embaixada.
Um grupo de 64 fuzileiros navais não está lá tanto para se defender dos norte-vietnamitas, mas sim contra a multidão que avança e tenta romper os portões. Enquanto recuam pelas escadas, são obrigados a trancar as portas do terraço atrás deles e usar spray de pimenta para afastar a multidão desesperada. Às 7h00 a música Estou Sonhando com um Natal Branco toca na rádio das Forças Armadas. Esse é o sinal para iniciar a Operação Vento Frequente, a evacuação de helicóptero do pessoal dos Estados Unidos. O último helicóptero, levando os fuzileiros navais restantes, parte às 07h53. Em 30 de abril, Saigon cai, e com isso, chega ao fim o Vietnã do Sul. O recém-empossado presidente Duong Van Minh anuncia a rendição. Mais de 7.000 pessoas são evacuadas enquanto o Vietnã do Sul cai. Aeronaves do Vietnã do Sul têm permissão para se encontrar com a frota de evacuação no mar, mas são obrigadas a abandonar seus helicópteros na água. Os porta-aviões estão em plena capacidade. O Vietnã do Sul agora está perdido para o comunismo. Isso me fez chorar muito, porque tudo o que fizemos para tentar ajudar aquele país e simplesmente fomos embora. Assim como em muitas batalhas que tivemos, onde perdemos muitas vidas e tudo mais, e não mantivemos nada, simplesmente fomos embora e eles foram tomados novamente. Lutamos novamente. Você deve ouvir histórias como a Colina Hambúrguer, Khe Sanh e como partimos deixando tudo para trás. 2 de julho de 1976. Mais de um ano depois da queda de Saigon, o governo revolucionário provisório da República do Vietnã do Sul se unifica com o Vietnã do Norte. O país resultante é a República Socialista do Vietnã. Saigon é renomeada cidade de Ho Chi Minh em homenagem ao seu falecido líder. Quanto aos antigos sul-vietnamitas, eles enfrentam ainda mais opressão por parte de seu novo governo. 1 milhão são enviados para campos de reeducação, às vezes por vários anos. Outros são forçados a se mudar para novas zonas econômicas, onde precisam desbravar terras na selva e tirar delas o próprio sustento. E esses são os sortudos que não foram executados pelo governo. Muitos escapam para a água em barcos, fugindo da tomada de poder pelo Vietnã do Norte. Esses refugiados de barco se tornarão uma presença constante no Vietnã pelos próximos anos. De volta à América, os soldados e militares não receberam uma parada com fitas de papel. Muitos deles guardaram seus uniformes e fizeram o possível para encontrar empregos e se readaptar à vida nos Estados Unidos. O Congresso aprova a Lei de Assistência a Reajustamento dos Veteranos da Era do Vietnã de 1974, criada para garantir igualdade de oportunidades para os veteranos no mercado de trabalho. Um dos piores problemas na readaptação é o transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como choque de guerra, que afetou muitos dos veteranos. Os primeiros centros para veteranos são criados em 1979 e várias organizações de veteranos surgem ao longo do tempo. No entanto, para muitos no mundo exterior, o Vietnã é visto como uma vergonha. Isso está prestes a mudar. Muitos que voltaram do Vietnã não queriam falar sobre a guerra. Sentíamos que os Estados Unidos tinham virado as costas para nós. O apoio da família provavelmente te manteve firme. Se era solteiro, era sua mãe, pai ou irmão, incentivando a continuar sem se preocupar com isso. Eu diria que minha esposa foi muito compreensiva com isso porque ela tinha perdido o primo dela, com quem era muito próxima, e ela sabia pelo que eu tinha passado também. Foi um processo de cura. Acho o memorial uma ótima ideia. Acho que instalar o memorial das enfermeiras foi uma ótima ideia, pois reconhece tudo o que as mulheres sacrificaram na Guerra do Vietnã.
Um veterano ferido do Vietnã, John Scruggs, funda o Fundo Memorial dos Veteranos do Vietnã, incorporado em 27 de abril de 1979, quase 4 anos após a queda de Saigon. Eles rapidamente arrecadam 8,4 milhões em doações privadas para a construção de um memorial. Bem, John Scruggs foi o fundador do muro em Washington, D.C., e acho que muitos de nós achamos que era uma ótima ideia. Trabalhei com a Legião Americana para conseguir fundos e ajudar na construção, buscando doações e solicitando dinheiro. O Congresso logo oferece 3 acres perto do Memorial Lincoln para esse novo memorial em 1º de julho de 1980. É realizado um concurso de design e $50 mil. $50 mil são concedidos no final do ano ao projeto da artista Maya Lin. Projeto é ao mesmo tempo inovador e controverso. 2 paredes, com 246 pés de comprimento, se unem em um ângulo, começando com 20 centímetros nas extremidades até um ápice de 3,08 metros. Recuado no solo, o memorial não é facilmente perceptível. À medida que os visitantes se aproximam do muro, o brilho negro da pedra contrasta fortemente com os nomes brancos gravados dos que caíram. Eu tenho uma visão um pouco contrária, Luiz. Eu não gosto de nomes em coisas assim porque é uma questão de tempo e estamos vendo isso. Virgínia é um dos primeiros lugares onde o nome de todos está registrado. Ao excluir pessoas, cometer erros e incluir quem não morreu na ação, seja qual for o critério, você acaba gastando todo o tempo nisso. Ainda acrescentam nomes ao Muro do Vietnã? Assim como tudo tem um memorial, achei que foi uma das melhores coisas que eles já fizeram. Não me importei que fosse um grande pedaço de granito preto. Os nomes ali, se você já esteve lá e tocou naquele muro e viu o nome de alguns dos seus amigos nele, aquilo ganhou vida. Você via o seu próprio reflexo nele. Você viu o que aconteceu ainda está do outro lado do muro, diferente daqueles caras. Dentro do memorial está a estátua realista do escultor Frederick Hart, Os 3 Soldados, um trio de soldados do Vietnã. Em 13 de novembro de 1982, o Memorial dos Veteranos do Vietnã é formalmente dedicado. Estamos reunidos hoje, assim como já nos reunimos antes, para lembrar daqueles que serviram, daqueles que lutaram, daqueles que ainda estão desaparecidos e daqueles que deram sua última medida completa de devoção pelo nosso país. Estamos reunidos em um monumento no qual os nomes de nossos amigos e entes queridos que caíram estão gravados e com cruzes em vez de losangos ao lado deles, os nomes daqueles cujo destino ainda não conhecemos. Um dos que morreram escreveu estas palavras pouco antes de falecer. Pegue o que eles deixaram e o que eles lhe ensinaram com sua morte e guarde isso junto com o que é seu. E reserve um momento para abraçar aqueles heróis gentis que você deixou para trás. Eu encontrei todos os nomes das pessoas que estavam lá e que eu perdi, e é uma longa lista. As memórias das mulheres que caíram na Guerra do Vietnã permaneceram esquecidas até a inauguração, em 1993, do Memorial das Mulheres do Vietnã. Eu me recusei a ir à dedicação. Eu fui lá no primeiro aniversário e fiquei chocado e impressionado com aquilo, e realmente fiquei impressionado com o que era. E agora eu amo isso. E ela fez um trabalho muito bom, e eu realmente, fico feliz que ela tenha feito isso. Eu acho que é uma boa ideia. Quero dizer, eu já estive naquele memorial várias vezes e isso me faz sentir melhor, isso me faz sentir bem. É um processo de cura. Eu atravesso a sala e é o começo da aula e eles têm o juramento à bandeira e você vê todo mundo se levantando, talvez 2 caras fiquem sentados e não se levantem. Às vezes dá vontade de sacudir a pessoa e dizer: sabe o que sacrifiquei para você estar aqui neste país? Você poderia se levantar, mas não consegue. Então você começa a se perguntar no que nossas leis estão envolvidas. Estamos indo para um lado e não para outro?
E o que quero dizer com isso é que quando eu estava crescendo e era criança, sabe, você sempre ficava de pé em respeito à bandeira, você honrava a bandeira, você honrava seus veteranos e tudo mais. Hoje, muitos desses alunos acham que têm direitos e não precisam fazer isso. Mas, no fim das contas, esses direitos que você tem, quem te deu esses direitos? Foram os veteranos que fizeram sacrifícios para que você pudesse ter esse direito de não se levantar. Como o Vietnã é lembrado 40 anos depois? Primeiro de tudo, nos livros de história não há muito sobre isso. Não são muitas pessoas que ensinam sobre isso. Agora existe isso nas faculdades e talvez algumas escolas de ensino médio tenham um pouco. Existe um pouco mais desse legado. É como na Coreia. Ninguém realmente falava muito sobre isso. É parte da nossa história. Precisamos aprender com isso. Se você olhar o livro de história do ensino médio é muito, só folhei uma vez e quase não tem nada, talvez meia página sobre o Vietnã nele. Isso é algo que o garoto consegue ler e alcançar na leitura. A outra metade é sobre os manifestantes. Eles falam sobre os jovens protestando contra essa guerra ilegal, usando a mesma terminologia que os comunistas usavam. Penso que talvez eles tenham vencido no fim das contas. Na maioria dos livros de história, o Vietnã é só um parágrafo, se tanto, e nossos alunos não sabem nada sobre isso. E, na verdade, muitos adultos têm memória muito curta. E, você sabe, a história americana é importante e ainda nos afeta hoje. Tudo, sabe? A guerra revolucionária, a guerra de agressão do norte, o Vietnã, tudo isso é importante. Isso aparece em filmes como O Franco Atirador, de 1978, dirigido por Michael Cimino e estrelado por Robert De Niro. E no Cerebral Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, com Marlon Brando, Robert Duvall e Martin Sheen. Ele trata da própria guerra. Enquanto filmes como Taxi Driver, de Martin Scorsese, de 1976 com De Niro, e o filme Rambo, Programado para Matar, estrelado por Sylvester Stallone, focam em veteranos tentando ao máximo se readaptar à vida em casa. O sucesso do rock de 1984 de Bruce Springsteen, Born in the Estados Unidos, se torna o hino da experiência dos veteranos ao voltarem para casa. Pelotão, de Oliver Stone, e Nascido para Matar, de Stanley Kubrick, estão entre os filmes que revitalizam a guerra do Vietnã no cinema e na televisão nos anos 1980. Séries como China Beach e Missão no Vietnã mostram a vida na linha de frente e na retaguarda. Parece exatamente com Hanoi Hilton, as celas têm o mesmo formato, parece até o mesmo arquiteto, é extremamente realista. Durante as filmagens, tudo era muito preciso. Havia cerca de 100 consultores técnicos, todos ex-prisioneiros de guerra da Califórnia. Eles fizeram um desfile na cidade de Nova York. Eu sentei e assisti na TV, e foi o meu desfile de boas-vindas para casa. Um que eu nunca tive, e foi algo que me fez sentir muito melhor. E foi aí que comecei a me envolver novamente com os veteranos. E eu me envolvi com os veteranos do Vietnã da América, porque eram eles que faziam as coisas por nós. 7 de maio de 1985. Veteranos do Vietnã finalmente têm seu desfile de boas-vindas com chuva de papel picado. Uma década depois, em Nova York. Liderados pelo general Westmoreland e pelo prefeito Ed Koch, os 25 mil veteranos marcham pela ponte do Brooklyn e descem a Broadway. Eles iam fazer uma parada com chuva de papel picado em Nova York, e isso foi provavelmente uns 15 anos depois que a guerra tinha acabado, e eu realmente não queria ir. Meu pai, veterano da Marinha na Segunda Guerra, disse: pelo menos um dia você poderá contar ao seu neto que esteve numa parada com chuva de papel picado em Nova York. Pouquíssimas pessoas podem dizer isso. Esse foi um dos motivos de eu ter ido. Não conhecia ninguém da minha unidade, pois todos nós tínhamos nos dispersado. Mas como eu disse, eu estava fazendo faculdade à noite e tinha muitos fuzileiros navais lá no Vietnã que também estavam fazendo faculdade à noite. E você pode formar uma amizade com esses caras porque vocês dois são veteranos. Esses caras me mandaram marchar com eles, então fui com a divisão dos fuzileiros navais. Pelo menos eu conheci alguém lá. Mas foi uma experiência gratificante marchar em um desfile com chuva de papel picado. E Westmoreland liderou o desfile saindo da ponte do Brooklyn, não do George Washington.
e isso durou o dia inteiro. Acho que ele começou a marchar por volta das 8 da manhã. O último soldado cruzou a ponte do Brooklyn por volta das 2:30 da tarde. Me disseram, não sei se é verdade, que após uma parada com chuva de papel picado, a limpeza é medida em toneladas. Até hoje, veteranos do Vietnã detêm o recorde de papel picado em uma parada. Foi um reflexo, um ponto de virada quando o povo americano percebeu nossos sacrifícios pelo país. Pela primeira vez, a Guerra do Vietnã é aceita como parte da herança dos Estados Unidos. Até hoje, sabe, usamos nossos bonés de veterano do Vietnã. Na verdade, temos pessoas mais jovens que vêm até nós e nos agradecem por termos servido ao país. E sabe, já se passaram mais de 40 anos, mas acho que este país percebe agora que, sabe, eles cometeram um erro e não fomos nós, foi o nosso governo. 3 de fevereiro de 1994. O presidente Bill Clinton, numa tentativa não só de fortalecer o comércio, mas, mais importante ainda, de incentivar a prestação de contas sobre os soldados americanos desaparecidos em combate, suspende o embargo comercial de 19 anos com o Vietnã. Ele visita o país 6 anos depois. Ainda tenho um pouco de dificuldade com isso. Se isso significa descobrir mais sobre nossos prisioneiros de guerra e desaparecidos em combate, acho que é um daqueles males necessários. Eu não voltei ao Vietnã. Eu não vou voltar ao Vietnã. Bem, uma das coisas que achei interessante é que o presidente Clinton provavelmente fez o possível para não entrar para o exército e não ir ao Vietnã. E então ele se torna o primeiro presidente a ir ao Vietnã, o que me deixou com um gosto amargo na boca, porque tudo o que sacrificamos e de repente o governo dos Estados Unidos diz: está tudo ótimo, sabe? Vamos nos unir e ajudar a sua economia e a nossa economia. E sabe, isso deixa um sentimento ruim. É uma atitude polarizadora. Clinton é conhecido como alguém que fugiu do alistamento nos anos 70. Muitos grupos de veteranos veem essa atitude de forma negativa. 12 anos após o fim do embargo, o destino de 325 militares finalmente é esclarecido. A guerra no Vietnã ocupa um lugar único na história americana. Foi uma guerra divisiva que consumiu uma geração inteira e mudou para sempre nosso papel nos conflitos armados. Mas, no nível humano, é uma guerra que continua exigindo coragem de seus veteranos, pilotos, soldados, artilheiros, prisioneiros de guerra, enfermeiras e muitos outros. Décadas após o último tiro ter sido disparado. Eu acho que, se vamos entrar em guerra, em primeiro lugar, se vamos entrar em guerra, então devemos fazer isso da maneira certa. Ok, tenha um plano, siga até o fim e saia. Eu entendo que quando o Vietcong foi para as negociações de paz, eles estavam dispostos a aceitar um Vietnã dividido. Eles estavam dispostos a ter um Vietnã do Norte e um Vietnã do Sul. Pelo que entendi, estávamos tão exaustos do Vietnã que apenas entregamos para eles. Sabe, e eu gostaria que tivéssemos feito algo como na Coreia, ter uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Por outro lado, isso provavelmente significaria que teríamos tropas lá por uns 50 anos, mas temos tropas na Coreia. Então, sabe, são sentimentos mistos. A única coisa de que me orgulho no que fiz são as pessoas com quem servi e a Marinha dos Estados Unidos. Acho que fizemos um trabalho fantástico em situações difíceis. Fizemos muitas coisas em um ambiente que normalmente as pessoas não veem. Fiquei muito feliz por ter entrado para o exército e não teria mudado nada, exceto talvez tirar mais fotos e anotar mais nomes e endereços para poder ter mantido contato depois de voltar. Foi o melhor grupo de homens que conheci na vida. Nos divertimos muito, foi uma vida muito boa, foi uma baita jornada. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar nossa produção de conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para manter a história viva.